Como executar o design em uma sobrancelha de cauda caída? Nesse vídeo eu vou revelar para você duas grandes mentiras que te ensinaram sobre o design de sobrancelhas. Você já deve ter ouvido falar em algum curso, talvez que você comprou ou participou, a professora te ensinou que a cauda da sobrancelha, o final dela, deve estar na mesma altura do início dessa sobrancelha. E hoje eu quero mostrar para você, provar como isso não existe. Eu sempre bato na tecla de que cada sobrancelha tem a sua individualidade, assim como nós, seres humanos, temos as nossas individualidades. Então não é possível pegar uma regra que se aplica para a minha face e colocar na sua face. Nesse caso, por exemplo, isso jamais seria possível. Como que eu vou pegar uma sobrancelha de cauda caída e transformar ela trazendo a cauda aqui, ó, para concluir de acordo com a altura do início dela? É possível? Eu vou cortar toda essa cauda, eu vou deixar a cliente com a sobrancelha curta, a sobrancelha torada, para seguir uma simples regra que foi imposta sobre o design de sobrancelhas? Você faria isso com a sua cliente? Será que ela se sentiria satisfeita com o resultado final desse design? Então, a primeira grande mentira que te contaram foi justamente essa, que o fim da sobrancelha tem que estar na mesma altura do início dela. Isso não existe. Você jamais vai cortar uma sobrancelha, deixar ela curta, torada, para seguir uma regra. Toda sobrancelha deve ter o seu natural respeitado. Você vai trabalhar de acordo com aquilo que o natural permite. Se essa sobrancelha tem a cauda caída, você vai executar o melhor design que possível for de acordo com essa estrutura. Você quer saber uma segunda grande mentira que te contaram? É que sobrancelhas devem ser penteadas toda para cima. Você executa o design, penteia essa sobrancelha para cima e passa a tesoura para tirar o excesso. Isso não existe. Nesse caso, que esses pelos são aqui, ó, os pelinhos de sobrancelhas de cauda caída geralmente são bem arrepiados e para o lado. Como que eu vou pentear para cima para cortar? E esses que são nesse caimento, ó, já vem no caimento curvado. Eu coloco ele para cima, deixo retilíneo, passo a tesoura. Quando ele voltar para o seu caimento normal, essa sobrancelha vai estar simplesmente torada. Vai estar aquela famosa estaqueada. Então, antes de você se apegar e seguir qualquer regra, use o seu bom senso, use o seu olhar clínico. Será que aquela regra se aplica para esse caso? Será que com aquela regra eu vou executar o melhor design que eu posso entregar para minha cliente? Eu mesma já peguei um caso desse, de sobrancelha, exatamente como está desenhado aqui, e bizarro. Fizeram a sobrancelha dessa pessoa, que inclusive é uma amiga minha, e eu sempre notava que a sobrancelha dessa minha amiga era toradinha, bem curtinha. Parecia que só tinha... Parecia não, realmente só tinha o corpo da sobrancelha, acabava aqui, não tinha cauda. E eu achava super estranho, por quê? Tinha o corpo bem formado e aqui eu notava que os pelos eram para cima e tinha torado. A sobrancelha estava até aqui. Aqui era bonitinha, aqui pelos para cima. Eu pensava que, vixe, por que a sobrancelha da minha amiga é dessa forma? Até que conversando com ela, eu consegui com calma entrar nesse assunto. Por quê? Nós devemos ter ética. Por mais que saibamos que aquilo está errado, a gente não pode chegar já acusando, falando que fizeram errado, que estragaram, detonaram sua sobrancelha. Primeiro, porque se eu chego para minha amiga e falo que detonaram a sobrancelha dela, o que isso acontece? Eu vou acabar com a autoestima dela. A partir daquele momento, se ela não percebia que estava errado, ela começa a se sentir péssima. E isso a gente não quer. Nós, como profissionais da beleza, como designers de sobrancelhas, temos o dever de elevar a autoestima das nossas clientes e das pessoas que estão ao nosso redor. Então, muita ética e muita cautela ao entrar nesse assunto. Mas, por fim, consegui conversar com a minha amiga e descobri que essa era a sobrancelha dela e que a profissional que fazia antes simplesmente cortava, retirava aquela cauda sem nem explicar para ela. Tem mais essa. Não foi a cliente que pediu nem nada.
A profissional, de acordo com aquilo que ela estudou, soube que essa cauda era errada e, anulou. Retirou a cauda da sobrancelha e deixou a pessoa com a sobrancelha extremamente curta. E há aqui uma grande observação. Se essa pessoa passou anos fazendo o design com alguém que retirava todo esse pelo, será que ele vai voltar a nascer? E se nascer, vai vir todo preenchido como era antes ou a sobrancelha ficará extremamente falhada? Uma característica desse tipo de sobrancelha é que, por si só, naturalmente, o fim dela já é bem falhado. Imagina se você fica retirando, o pelo nasce, você tira, o pelo nasce, você tira. Se você não sabe ainda, o fato de estar sempre retirando constantemente o pelo, o que acontece? Enfraquece a raiz desse pelo e no futuro ele para de nascer. Então, se você persistir em retirar, vai chegar um tempo em que ele vai parar de nascer. Nesse caso da minha amiga, não foi o que aconteceu. Depois de a gente conversar, ela esboçou aí o desejo de fazer o seu design comigo, e aqui a gente pode abrir um parêntese. Ela era minha amiga, mas ainda não fazia o seu design comigo. Então, nota-se uma grande oportunidade agora de conquistar mais essa cliente. É o que pode acontecer na vida rotineira de vocês também. Quando vocês mostram o seu conhecimento, aquela pessoa sente segurança e quer passar a ser a sua cliente. No caso desse exemplo em questão, foi a profissional quem arrancou a cauda da sobrancelha, sem pedir permissão nem nada. Mas você também pode se deparar com um caso em que a cliente acha aquela sobrancelha feia, porque ela observa que nas outras pessoas não é dessa forma e ela até já ouviu alguém falar que sobrancelha com cauda caída é errado. Então ela chega para você em cabine e pede para retirar. Não, retira essa cauda porque eu não gosto, ela é caída, ela me deixa com um olhar triste. E o que você vai fazer? Vai explicar para ela que no caso dela é normal, que existem pessoas com essa característica e que a gente tem que respeitar aquilo que é natural. Então você desenha, né, faz toda a parte do desenho, o contorno da sobrancelha e mostra para ela qual o melhor design que você pode entregar para ela naquela situação. E essa cliente insiste, pede para retirar essa cauda e te dá a sugestão de aplicar uma rena. E agora, como você vai agir? Explique para sua cliente que se você retirar e aplicar uma rena aqui, fazendo uma nova cauda, vou simular aqui para vocês, uma nova cauda. Você fez essa aqui toda de rena. Primeiro que vai ficar muito notório, onde tem fios e você aplicou a rena, vai ficar mais escura. Onde não tem fio, a rena vai acabar ficando mais clara. Isso você até dá uma corrigida com a rena de um tom mais escuro. Mas com 7, 10 dias, essa rena vai sair. E com 7, 10 dias, esse pelo já vai ter nascido todinho? Não. Alguns pelos levam de 30 até 40 dias para nascerem novamente. Então, não vale a pena retirar essa cauda e fazer uma outra de rena, porque vai sair. A cliente continua insistindo que quer retirar a cauda. Como proceder, Thalita, em uma situação dessa? Aí, se você já é uma micropigmentadora, ofereça então para ela o seu serviço de micropigmentação. Agora sim, você vai poder desenhar uma nova cauda. Mas vamos para um adendo aqui, você precisa explicar para sua cliente que sim, desenhe uma nova cauda com a micro. Porém, esses pelos aqui da cauda original dela vão continuar nascendo. Então ela vai ter que ter muito cuidado de manter esse design sempre em dia. No máximo, assim, vai ser a cada 15 dias ela vai precisar fazer. Por quê? Os pelos vão nascer e ela vai ficar uma sobrancelha com dupla cauda. Então, você deve estar muito segura naquilo que está passando para a sua cliente, porque podem vir aí vários questionamentos e você precisa ter a sua resposta na ponta da língua para entregar, mostrando assim o seu alto nível de profissionalismo e segurança. Então, como vocês podem ver, trabalhar com design de sobrancelhas não é meramente seguir regras e fazer um desenho colado que te ensinaram no papel. Não é isso. Você precisa ter um olhar muito clínico, ser muito bem observadora e estar ciente de cada caso que pode chegar para você e você precisa estar segura para agir de acordo com aquela situação.
Mas eu vou te contar uma coisa, se você colocar como pilar da sua profissão que você precisa seguir o natural, trabalhar com aquilo que o natural te oferece, você pode pegar qualquer caso de sobrancelha e dominar. Se você pegar uma sobrancelha redonda, trabalhe com aquilo que o natural oferece. Se você pegar uma sobrancelha de estrutura mais reta, trabalhe com aquilo que o natural oferece. Da mesma forma, sobrancelhas de ponta caída. Agora eu tenho certeza que depois dessa explicação, você nunca mais tremerá na base quando pegar um caso de sobrancelha caída. Você sabe exatamente o que fazer na execução desse design. A regra é clara, respeite o natural. Agora, se você gostou dessa explicação e sabe que a partir de agora não existirão mais erros na hora do design, deixe o seu like como forma de gratidão, porque um erro na sua cliente pode custar muito caro, mas um likezinho aqui não custa nada. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, porque aqui tem muito conteúdo de valor para você. E não esquece de deixar um comentário, me fala o que você aprendeu de melhor hoje aqui e envie esse vídeo para aquelas suas amigas ou suas colegas de profissão que também estão precisando aprender sobre sobrancelhas caídas.